Lula é inocentado em processo por obstrução da justiça. O juiz da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, Ricardo Leite, absolveu o ex-presidente por falta de provas. O interessante aqui, pessoal, é que o mesmo motivo que inocentou o Lula foi o motivo que também condenou o Lula no caso do triplex, justamente a falta de provas. Veja que nesse artigo, nesse vídeo, como a justiça pode ser utilizada para fins de interesses de pessoas que estão por trás daquilo que a gente chama de justiça. Seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. Compartilhe o vídeo porque isso aqui é realmente muito grave, veja. Antes de tudo, se inscreva aí no nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos e todas as pessoas nas redes sociais para que a gente leve a análise da verdade a todas as pessoas. E fique à vontade para dar o seu joinha aqui embaixo e também fazer o seu comentário. A notícia foi publicada aqui no site do Brasil 247, mas também está em todos os lugares, no dia 12 de julho de 2018, por Leonardo Fernandes, e diz o seguinte: o juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, inocentou o ex-presidente Lula do crime de obstrução da justiça nesta quinta-feira, dia 12. O processo havia sido aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, naquela época, o Rodrigo Janot, a partir da delação premiada do ex-senador Delcídio de Amaral, que acusa Lula de ter pedido sua intervenção para evitar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó. Na sentença, o magistrado afirma que a colaboração premiada, bem como o testemunho de outros réus, não possuem credibilidade suficiente para qualquer juízo condenatório. Veja, o juiz afirma isso. Não dá, em outras palavras, significa que não dá para condenar com base somente em delação premiada. Além de Lula, outras 6 pessoas também foram absolvidas. O ex-senador Delcídio Amaral, o ex-chefe do gabinete de Delcídio, Diogo Nogueira, e todos os outros aí, o André Esteves, o Edson, o ex-advogado Severó e assim por diante. Por meio de uma nota, a defesa do ex-presidente afirmou que sempre demonstrou que a acusação se baseou numa versão criada por Delcídio do Amaral para obter benefícios de acordo firmado com o Ministério Público Federal. Durante o processo, Severó, assim como as demais testemunhas ouvidas de acusação e defesa, jamais confirmaram qualquer participação de Lula em atos objetivando interferir na delação premiada do ex-diretor da Petrolífera. Em suas alegações finais, o Ministério Público Federal reconheceu a inexistência de provas de culpa e pediu a absolvição dos réus. Para os advogados do ex-presidente, apesar de serem temas totalmente diferentes, a sentença que absolveu Lula nessa quinta-feira evidencia ainda mais um caráter ilegítimo das decisões que o condenaram no caso Triplex. Enquanto o juiz de Brasília, de forma imparcial, negou valor probatório à delação premiada de Delcídio Amaral por ausência de elementos de corroboração, o juiz de Curitiba, Sérgio Moro, deu valor absoluto ao depoimento de um corréu e delator informal para condenar Lula. Espera-se que a justiça também prevaleça no caso Triplex para restabelecer liberdade plena a Lula, disse em nota o advogado Cristiano Zanin. Bom, essa é a notícia que foi publicada, né, com a inocência de Lula. Mas vamos relembrar um pouco esse caso? Aqui, olha, no dia 18 de maio de 2016, a grande mídia brasileira estava em plena campanha de destruição da imagem de Lula e também pelo impeachment de Dilma. Eles estavam trabalhando bastante. Então, tudo que era notícia virava um negócio e parava o país. Essa notícia aqui foi uma delas. Aqui, com bastante destaque, que saiu no Jornal Nacional, aqui, né, você pode ver aqui as reportagens na Globo, em todos os outros. Lula atuou para obter silêncio de Nestor Severó, diz denúncia da PGS. Jornal Nacional obteve acesso à íntegra de denúncias da Procuradoria e Instituto Lula diz que o presidente jamais tentou interferir no caso. Então você vê nessa notícia como eles vão dar uma... No episódio de hoje de A Vida Mais Quali... Ô pai, esse é o Pyongyi, nosso... Eles vão dar uma ênfase muito grande para essa questão, veja só. Aqui, nessa notícia ela vai falar sobre isso, você pode clicar também e escutar, mas você vai ver aqui o tamanho da reportagem que foi feito, né, e vai ver uma série de coisas evidenciando essa campanha midiática para acabar com a imagem de Lula. E aí vem uma análise feita aqui pelo jornalista Joaquim de Carvalho no dia 13,
um dia após essa decisão, que diz o seguinte: decisão que absolveu Lula em Brasília reforça a tese de que Lula não poderia ter sido condenado no caso Triplex. Olha só, a absolvição do ex-presidente Lula no processo de obstrução da justiça está levando a tropa de choque da Lava Jato na velha imprensa a usá-lo como álibi para legitimar as ações de Sérgio Moro. O comentarista do Globo News, Gerson Camarote, disse: esse Gerson Camarote é outro que adora fazer inferninho, tá mais para fofoqueiro do que para jornalista. Eu acrescentaria a essa decisão de hoje o seguinte ponto: você, quando tem que inocentar, inocenta. Você tem ali a defesa do ex-presidente Lula dizendo que há perseguição do ex-presidente Lula na justiça. Não é assim. Teve-se uma condenação na primeira instância, foi confirmada em segunda instância e quando não há prova está sendo inocentado. Isso é importante ser dito também. O estranho é que ele use o pronome você. Poderia dizer eu, para se referir ao judiciário. Mas esse não é o ponto principal. O ponto é e será sempre: qual a prova que fundamentou a condenação de Lula a uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão? É a palavra de um réu no processo em que Lula foi condenado, Léo Pinheiro, o ex-presidente da OAS. Foi ele que disse que o triplex de Guarujá estava reservado para Lula. Afirmou, e tem mais aqui, pessoal, enquanto o Léo Pinheiro disse que estava reservado para Lula para obter benefícios e obteve benefícios da delação premiada, todos os outros 28 delatores afirmaram que não tinha nada, nenhuma prova contra Lula. Então é a palavra de um contra outros 28, ou foi 70, uma coisa assim, um número grande. Afirmou que essa seria contrapartida por vantagem no governo federal, especialmente no contrato da Petrobras. Que provas apresentou que falava a verdade? Nenhuma prova foi apresentada. Repetindo, nenhuma prova. Léo Pinheiro fez a confissão na condição de réu, não de delator, o que não é uma diferença insignificante. Como réu, o ex-presidente da OAS pode mentir. Como delator, em tese, não, sob pena de perder benefícios. Mas, ainda que não tenha assinado o termo de colaboração, teve a pena reduzida por Moro e os desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os magistrados consideraram que Léo Pinheiro merecia o benefício por ter colaborado ainda que não na condição de delator. Estranho, mas foi assim, caminhos tortuosos que só a Lava Jato explica. Os Estados democráticos de direito, a palavra de corréu jamais pode ser levada em consideração para condenar quem quer que seja, por uma razão simples. Um réu pode mentir. Um réu pode mentir. Se a palavra de Léo Pinheiro teve peso relevante para formar a convicção dos magistrados do sul do país, as provas da inocência de Lula foram desprezadas ou sequer recebidas. Exemplo: como Lula poderia ser beneficiário de um imóvel que estava dado em garantia em operações de crédito em um processo de recuperação judicial? Moro indeferiu o depoimento de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, citado por Léo Pinheiro como intermediário do alegado acerto escuso para reservar o triplex a Lula. Lula ou família nunca passaram uma noite sequer no apartamento, nem tinham as chaves. Eram donos formalmente de uma cota de condomínio, mas queriam receber o dinheiro de volta e para isso entraram na justiça. Funcionários da OAS disseram que a reforma do apartamento foi feita com o objetivo de tornar o triplex muito simples para o padrão triplex, atraente para o comprador. Nem sabiam que o cliente em potencial era Lula. Depois nós vimos que essa reforma nem sequer existiu. É uma mentira que foi aceita pelo juiz Sérgio Moro. Embora se a balança usada pelo juiz condenaram Lula levasse em consideração o peso das provas e indícios, não haveria dúvida da absolvição de Lula. Mas não foi assim. Em Brasília, o processo que teve como base a delação do senador Delcídio Amaral, falta de provas foi determinante para o juiz fomentar a decisão. Assim deveria ter ocorrido em Curitiba. Na dúvida, ninguém pode ser condenado porque em um mundo civilizado é preferível ter um criminoso em liberdade do que um inocente preso. Quando Camarote diz que a decisão de Brasília absolve a justiça, ele comete alguns equívocos que precisam ser explicitados. A defesa de Lula não diz que o ex-presidente é um perseguido da justiça no sentido genérico. Ela aponta para os seus alvos, em particular Moro, o magistrado que se tornou parte no processo. Se entendesse que a perseguição é do judiciário como um todo, por que os advogados recorreriam? Pela forma como foi conduzido e pela velocidade incomum com que se chegou a um veredito em segunda instância, tem que ser muito ingênuo ou mal intencionado para dizer que o processo contra Lula no sul do país tramitou num caso comum. Lula foi tirado de circulação quando se iniciavam os movimentos de ruas com vista à eleição presidencial e condenado de forma que se invocasse sua inabilitação para se candidatar com base na lei da ficha limpa.
Agora, prevalecia a decisão de uma juíza de primeira instância de Curitiba, responsável pela execução penal, numa entrevista pode dar. Enfim, eu vou deixar aqui todo o link para vocês com essa análise muito boa aqui do jornalista Joaquim de Carvalho, para que você possa ver. O interessante, a conclusão disso aqui é o seguinte, minha gente. Lula, logo após isso aqui, ele processou o Delcídio Amaral e a revista Isto É por danos morais. Na verdade, deveria processar toda a mídia golpista que fez uma campanha muito forte para denegrir a imagem de Lula justamente por causa desse assunto aqui. Eles saíram espalhando, olha, Lula cobra 1,5 milhão de Delcídio por danos morais. Aqui nesse vídeo de 5 minutos, eu estou mostrando a vocês, aqui foi publicado em novembro de 2016, né, a campanha que foi feita para denegrir a imagem de Lula. Agora, provando a inocência de Lula nesse caso, eu gostaria muito de saber como é que vai ficar esse caso aqui, né, onde Lula processa o Delcídio Amaral. Aqui também tem uma notícia relativa ao Ministério Público Federal pedindo a absolvição de Lula no caso da compra de silêncio de Cerveró. Depois o próprio Ministério Público afirmou que não tinha prova suficiente para confirmar o que ele fez isso. Minha gente, ainda tem uma outra situação que é o seguinte, bem aqui, olha. Procurador da República, Ivan Cláudio Marques, do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, pediu na sexta-feira a absolvição do ex-presidente Lula na ação em que ele era investigado por suposta compra de silêncio de Cerveró. A acusação contra Lula foi feita na delação premiada do senador Delcídio Amaral. A íntegra do documento se tornou pública em março de 2016 e ajudou a inviabilizar a nomeação de Lula como ministro de Dilma Rousseff, fato decisivo na derrubada da ex-presidente. Então nós temos um caso aqui gravíssimo que ajudou inclusive a derrubar a ex-presidente. Quer dizer, quando ela nomeou, aqui eu também fiz um vídeo em março de 2016, você vê aqui, o ministro do STF suspende nomeação de Lula para a Casa Civil, justamente baseado nessas coisas agora em que o Lula está sendo inocentado. E esse caso aqui também foi utilizado pela grande mídia. Vocês lembram do caso que o Sérgio Moro gravou a Dilma conversando com o Lula e dizendo, olha, eu vou mandar o papel aí e tal. E isso foi usado para queimar de vez a imagem da Dilma, ocasionando também, resultando também no impeachment da Dilma, além aqui de um processo de queima de imagens também do presidente Lula. A pergunta que fica é o seguinte, meus caros advogados de Lula. Eu sei que é muita gente para ser processada, mas eles fizeram vários processos também acusando Lula de coisas. Aqui abre-se, né, essa inocência de Lula, abre-se um cenário para processar muita gente. O Congresso Nacional, porque foi na onda desse povo todo aqui e agiu de má fé. O Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação de Lula sem ter prova, sem ter feito análise, sem nada, para evitar que o Lula fosse ministro da Casa Civil, porque ele disse que, isso daí, a Dilma está querendo proteger o Lula. Né? Todo o Ministério Público que acusou, que levou essa acusação e depois pediram para não sentar, mas isso aqui foi um negócio que causou. O Sérgio Moro, que participou dessa campanha para queimar a imagem de Lula e Dilma e também ajudou no impeachment de Dilma. Enfim, uma série de pessoas. Eu me pergunto se são somente os advogados de Lula que podem processar essa cambada que agiu em coro, de forma orquestrada para derrubar um governo do país, a presidência da República, né? Ou se outros advogados, todo advogado do Brasil que vê que isso aqui é um absurdo e que queira lutar pelo nosso país, que vá processar de fato todos esses irresponsáveis pelo que aconteceu aqui. Essa notícia, minha gente, é muito, muito, muito grave. Agora a gente tem um desfecho da inocência de Lula num processo que deu margem para destituir uma presidente da República e colocar também alguém na cadeia agora, como Lula está sendo impedido de participar das eleições presidenciais. Então, meu caro amigo, resta saber o que você vai fazer nesse processo. Quando teve a ditadura militar no Brasil, as chamadas pessoas que diziam política é isso, política é aquilo, também ficaram calados, não falaram nada. A conclusão foi que a ditadura assassinou diversas pessoas, inclusive militares.
E se você quer saber mais sobre esse processo da ditadura, aqui no canal Notícias Comentadas, nós temos um playlist em que a gente tem uma reportagem falando sobre isso aí, tá? Essa coisa da ditadura. Foi justamente essa história. Esses vídeos foram publicados lá no canal Voz da Consciência, mas eles estão aqui disponíveis através de uma playlist aqui no Notícias Comentadas para ficar mais fácil para você encontrar. Então, meu caro amigo, agora é a sua hora de compartilhar essas notícias em todas as mídias sociais, ajudando a gente no combate às injustiças e às perseguições midiáticas e esse golpe que está levando o nosso país para o buraco. É hora de denunciar toda essa cambada de irresponsáveis que estão transformando o Brasil numa república de banana. Canal Notícias Comentadas conta com a sua ajuda, afinal de contas, é para isso que a gente está fazendo aqui uma análise, um controle social e um monitoramento do que acontece no Brasil para que a gente não caia mais naquela cilada que foi a ditadura militar e outras arbitrariedades. Meu muito